Bem-vindo ao vídeo, bem-vindo ao canal. E a ideia desse tutorial aqui é a gente mostrar um passo a passo de criar uma infraestrutura na AWS, né? Algo simples. A gente vai criar um EC2 mas aí a gente vai focar também em boas práticas, tá? Apesar de ser algo simples, a gente vai procurar fazer tudo da forma correta, não usar o usuário administrador, usuário root, né, da conta. Só uma breve explicação aqui sobre o que a gente não vai fazer nesse vídeo, né? A gente não vai mostrar a criação da conta na AWS, né? Então, é um pressuposto aqui do tutorial é que você já tem a conta criada ou que você vai criar aí. Não é bicho de sete cabeças, é algo bem simples. Você cria a conta na AWS e aí a gente vem aqui pra gente fazer o passo a passo, tá? O tutorial. Outra coisa que a gente não vai fazer nesse vídeo é a instalação do Terraform no Windows, apesar de que já existe esse tutorial aqui no canal. E eu vou deixar o link na descrição. Então, se você não tem o Terraform ainda instalado na sua máquina, então tem um passo a passo aqui no canal, tá? É só acessar, seguir e aí volta aqui pro vídeo, a gente vai fazer esse passo a passo, tá? Então eu vou fazer o login aqui na minha conta, tá? Eu vou optar aqui por usar o usuário administrador, né? O root. Essa conta é nova. Ela tá como se fosse nova, né? Ela não é nova na verdade, mas ela tá como se fosse nova, não tem nada nela. Não tem nenhum usuário criado, além do usuário padrão ali. Então a gente vai fazer essas criações agora. Então eu pulei aqui a parte de autenticação, né? Como a gente já falou, né? Antes, a ideia a gente não vai ficar mostrando ali a parte de cadastro da AWS. Então fizemos o login e a primeira tela que a gente acessa é essa daqui. Aqui ele já aparece os serviços recentes ali que eu utilizei. Mas se você a conta é bem nova, talvez não apareça nada aqui, né? Então nenhum atalho desses. Então a gente vai lá aqui na pesquisa, né? No insert e procura por IAM. Vai clicar aqui, ó, serviço IAM. E antes de começar, eu queria só fazer uma observação aqui. Assim que você cria, né, o seu primeiro usuário ali, quando você cria o seu usuário na AWS, você tem ali a camada gratuita, né, o chamado Free Tier, né, que permite que você use vários serviços da nuvem sem pagar durante 12 meses, né. Então é um bom tempo ali para você testar alguns serviços ali da AWS que estão dentro dessa camada, né. Então é bem legal. E tá até aqui aberto. Eu tenho. Se você colocar ali no Google Free Tier, vou até fechar aqui e vou mostrar como chegar lá. Free Tier AWS. E aí o primeiro link aqui, né? Esse primeiro aqui é um link patrocinado. O primeiro link mesmo é esse aqui, ó. Você vai clicar e vai cair aqui na página da AWS, que aí você consegue filtrar aqui quais são os serviços que estão disponíveis, né? Coloca aqui 12 meses, free, e aparece S2, S3, S3, RDS, tem vários serviços aí disponíveis, e alguns até estão free sempre, né? Tem uma limitação de gigas, né? Mas normal. Então, Dynamo, Lambda, tem vários serviços, SNS, vários serviços que estão permanentemente free, né?
suas limitações ali, mas tem muita coisa para usar. Então, voltando aqui ao serviço, né? A gente vai criar o nosso usuário. Só que assim, eu poderia criar o usuário e, e atribuir as permissões ao usuário. Mas essa não é a melhor forma, né? A melhor forma mesmo é você, até questões de governança, assim, facilita a manutenção, é você criar um user group, né? Você pode gerenciar tudo em um só lugar, adicionar, remover usuários conforme necessário. Então fica bem mais fácil até fazer a auditoria ali na conta, tá? Então eu crio o usuário, atribuo as permissões aliás, eu crio o grupo de usuários, atribuo as permissões ao grupo de usuários e aí eu adiciono os usuários ao grupo, fica bem melhor. Então a gente vem aqui, ó, entrei em IAM, tô no dashboard, e aí eu vim aqui em user group, tá? Não tem nenhum grupo criado, eu vou aqui em criar grupo. E aí eu vou colocar o nome de Terraform. Vai ser um usuário que a gente vai usar para Terraform, né? Então, deixar bem descritivo aqui. Então, Terraform, Terraform Group, né? Agora a gente vai adicionar ali anexar as políticas, né? Então eu vou procurar aqui, deixa eu ver se é C2. Eu vou adicionar o Amazon EC2 Full Access, tá? Deixa eu ver mais um aqui para adicionar, colocar o S3 também e o RDS. Tô adicionando full, né? A Amazon RDS Full Access, full para os 3 serviços e vou criar, tá? A princípio não tem nenhum usuário dentro desse grupo, né? A gente vai fazer isso depois. Então tá aqui, tá criado o nosso grupo de usuários e agora a gente vai fazer a criação do usuário em si. Então a gente vai dar o nome para ele de Terraform User, tá? E essa opção aqui é caso eu queira dar permissão para que esse usuário utilize o console aqui, né? Para acessar. Como é um usuário para o Terraform, eu não tenho necessidade que ele tenha acesso ao console, né? Então eu vou deixar isso aqui desmarcado, é opcional. Então, Terraform User. E aqui eu poderia anexar diretamente as políticas ao usuário, mas eu não vou fazer isso. Eu vou adicionar ele a um grupo. E já está aqui, ó, os grupos. Se tivesse mais grupos, apareceriam aqui. Eu vou marcar aqui o Terraform Group, que foi o grupo que a gente acabou de criar, né? Então tá aí o resumo, né, do que a gente vai fazer. Vamos lá. Cria. Então beleza. Já está criado aqui o nosso usuário, o nosso grupo. Agora que a gente já tem o usuário criado, né, a gente precisa gerar as credenciais desse usuário para que a gente possa usar lá no Terraform, tá? Então, a gente vai clicar aqui no usuário, no nome do usuário, tá? E aqui tem essa aba aqui, ó,
Security Credentials, né? E aqui a gente vai procurar a seção Access Keys, que tá 0 aqui, né? Não tem nenhuma chave de acesso ainda criada, a gente vai criar, né? Então clicou no botão ali, Create Access Key, né? E aí aqui a gente vai escolher a opção de acordo com o que a gente vai usar o usuário, né? Essa opção de boas práticas, a gente vai usar essa primeira opção, a gente marca essa primeira opção de uso do CLIA, né? Que ela vai habilitar ali para o uso do SDK, Terraform, etc. Tá? Então, é isso. Essa é a primeira opção aqui. Command Line Interface, né? Opção CLI. Next. Eu entendo. Isso. Tá correto. Posso criar uma tag, tá? É opcional. E tá aí, tá? Então não... eu vou copiar esses dados e para depois a gente usar ali no Terraform, beleza? E aí você faz aí, copia esses dados ou baixa, né? Pode fazer aqui o download. Então, copiou os dados, done. E aí tá feito, a parte da AWS tá ok. A gente vai lá eu vou dar uma olhada aqui na parte de S2 para ver se não tem nada criado lá. E deixa eu ver, provavelmente não tem nada. Tem um key pass, né, que mas não tem nenhum S2 criado. Não tem nada aqui. Tá absolutamente limpo. A gente vai fazer essa criação agora via Terraform. Então os próximos passos agora eu vou usar o Visual Code e o PowerShell, tá? Então, primeiramente, eu vou pegar aqui o PowerShell, apesar de ter colocado aí na tela o Visual Code, mas eu vou primeiro pro PowerShell aqui, deixa eu abrir, pra gente já setar essas variáveis, né? Essas variáveis de ambiente. Você tem duas formas ali de fazer o login na conta AWS aqui pelo PowerShell, né? Você poderia usar o AWS CLI, né? O AWS Configure, mas aí você tem que ter instalado antes o AWS CLI. Eu não tenho instalado aqui o AWS CLI, então vou usar as variáveis de ambiente. Quanto a elas, que são essas aqui, não se preocupe, eu vou deixar elas já aqui na descrição para você setar só os valores, né? Então, vou tirar aqui da tela só para não aparecer, né, as credenciais, apesar de que quando esse vídeo tiver publicado, eu provavelmente já vou ter deletado essas credenciais, mas só por via das dúvidas, né? Então a gente vai lá, vai setar as variáveis, né? Eu já setei a secret, né? E agora, por último, né? Eu pulei aqui a parte que eu estava setando as outras duas para não aparecer. E aqui, por último, a região padrão, né? AWS Default Region. Então, setei as três variáveis aqui. E só para confirmar, Terraform
menos version. Beleza? Tô com o Terraform instalado aqui. Agora sim eu vou lá pro Visual Code e aí eu vou criar um projeto aqui, uma pastinha, ó, new folder. Não, aqui em Workspace, new folder, e aí eu vou chamar demo IAC, né? Demo IAC, Infra as a Code. E aqui aqui a gente vai fazer vai criar um arquivo main.tf. É que o Visual Code já reconhece como um arquivo Terraform, né? Talvez precise de uma extensão para ele reconhecer, mas eu já tinha instalado previamente essa extensão aqui, mas eu creio que o próprio Visual Code ele sugere, tá? Então a gente vai criar fazer um código básico aqui, um provider AWS region var region, a gente vai jogar numa variável resource AWS instance, vamos chamar de exemplo, né? Em inglês, exemplo, e aí a AMI, né, da imagem, que é o template ali da imagem. Depois instance type, botou S aqui. Esse plugin aqui essa extensão não tá muito legal não, cara. Tem outra extensão, tem outras extensões que ela já dá o autocomplete aqui. Então, instance type. E pode adicionar uma tag aqui, vai ser bem básico. Name exemplo Terraform. YouTube. Colocar o contrário, né? Terraform uma tag aqui, qualquer valor aqui, não precisa ser muito preciosismo aqui não. Vamos criar uma variables.tf para a gente adicionar os valores ali que foram pedidos, né? Que a gente setou ali, variable region, aí default igual Virgínia, né? A região da Virgínia, que é mais em conta, mais barata ali, e é free tier. Instance type default, a gente vai usar uma máquina T2 micro, uma máquina bem pequena, baratinha. E aqui esse variable AMI
ID, vai precisar procurar ela ali na AWS, o valor dela, né? Deixa eu só colocar aqui, se for igual, essa parte aqui a gente precisa procurar ela na AWS. E aí para achar essa AMI ID, a gente vai lá volta ali no console, tá? A gente vai em como se a gente fosse criar essa instância manualmente, né? Via console aqui. Launch. E aí, ó, ele tem ali tem aqui Amazon Linux. A gente vai... Ó, Free Tier elegível, né? Então já tem aqui... Ó, tem esse cara aqui já nos serve, tá? Aí você seleciona aqui o sistema operacional que você precisa. Só tem que prestar atenção se ele tá aqui, ó, no Free Tier elegível, tá? Se tiver, aí beleza. Deus, aqui tem o usuário dele, ó. Se você fosse conectar via SSH, aí tem o usuário desse sistema operacional aqui, EC2 traço user, né? Então, beleza, copiei aqui e vou adicionar aqui, salvei, tá? É o que eu preciso. Vai voltar lá no PowerShell. Deixa eu só buscar aqui Workspace, que é a parte onde está o meu projeto. Deixa eu ver qual é o nome que eu dei pra pasta. Foi demo IAC. Beleza, tô dentro da pasta, a pasta do projeto, né? Quer ver? Eu posso dar eu acho que eu tô no... Eu fico pensando que eu tô no Linux. Tá lá os dois arquivos, ó. Dia aí apareceu os dois arquivos. Então, deixa eu só limpar a tela. E aí eu vou aqui Terraform init, tá? Terraform init. Primeira vez que a gente tá usando, que a gente tá subindo, né? Terraform init. Aí ele vai baixar os plugins, tudo que tiver ali no código ele vai baixar. Isso aqui às vezes demora, às vezes é rápido, depende do tamanho ali do código, também da velocidade da internet. Então eu vou pausar aqui e assim que voltar eu retorno aqui com o vídeo, beleza? Beleza, aqui ele rodou o Terraform init, né? Então foi inicializado com sucesso. Eu vou limpar aqui a tela e o próximo passo é o Terraform plan, que aí esse comando aqui vai mostrar se primeiro ele valida ali o código, se está tudo correto e mostra ali os serviços que vão ser criados, né? Quando você der o apply, o que vai ser criado. Então, tá aqui o resultado do Terraform Plan. Ele está dizendo que vai ser adicionado só um recurso, né? Não vai ter nenhuma mudança, tá zero mudança, né? Zero to change e zero to destroy. Então não tem nada, ele não vai destruir nada, não vai mudar nada, vai só adicionar. Esse aqui é uma boa prática, você sempre fazer o Terraform Plan, né? É uma segurança para você aí, para até quando no trabalho, né? Profissionalmente aí para empresa que você estiver trabalhando, você não criar nada a mais ou não destruir nada por engano. Então sempre ver a quantidade de recursos que está sendo criada e ver qual é o recurso que vai ser criado. Então tá dizendo aqui, ó, que
tem um maisinho aqui, né? Tem um mais. Então create, ele tá adicionando esse AWS Instance Example, né? Que é a nossa nosso servidor ali, AWS, nosso servidor, né? Que a gente vai criar, o EC2. Então, beleza, tá certo. Conferimos. Vamos pro Terraform Apply, tá bom? Terraform Apply. E aí ele pede para confirmar, né? Entre com o valor. Yes. E aí ele vai fazer o processo de criação. Aqui se você, às vezes, se tiver algum problema ali em relação à AWS, né? Ele infelizmente ali o Terraform Planner ele não pega, né? Então, digamos que você está criando uma máquina e aí tem algum problema ali com a AWS, a AMI ali não existe, né? Essas coisas ele não aparecem ali no plane. Mas beleza, aqui ele criou com sucesso. Então vamos lá. Vamos lá em S2 instâncias. Então tá lá, ó. A máquina que a gente acabou de criar. O nome dela ali, YouTube, Terraform, Example até errado que eu escrevi. E ela está inicializando ainda, né? Tá subindo. E então, beleza. Era isso que a gente queria mostrar. E agora a gente vai destruir ela, né? A gente não vai deixar ela rodando aí não. Que eu não quero pagar por ela não. Então, para destruir esse servidor, né? Aí é bem fácil, é bem simples, né? Terraform, destrói. E aí, mesma coisa ali, ele mostra o que vai ser destruído, tá? Então tem que ter muita atenção nisso aqui, né? Que ele tá mostrando qual a AMI, né? Que vai ser destruída. O ARN, esse aqui você pode conferir porque é único, né? Então cada servidor tem um. Então você pode conferir se é esse mesmo cara que você está querendo excluir, né? Tipo, aqui ó, ARN e termina com 4405E. Aí se eu vir aqui, ó. Aliás, aqui mesmo ele já mostra A04405E. Então, é essa aqui mesmo, tá correto. Então, aqui ó, ARN. Tá aqui ó, A04405E. Então tá correto. Então, estando correto, ele confirma aqui, yes, e manda bala, manda ver. Destrói e finaliza aí o nosso tutorial. Eu espero aí que tenha dado aí pra pegar, né, todos os passos ali que a gente fez. E aí eu já vou te pedir que você aquele pedido ali que todo mundo insiste, né? Às vezes é um pouco chato, mas é importante para nós que estamos gerando conteúdo, que é o like, né? E compartilhamento, se você puder. E se inscrever, eu acho que se inscrever e o like é o mais importante, tá bom? Então, abraço e vamos em frente.